Então, ó, boa noite para todo mundo que está chegando. Eu vou mutar todo mundo e vou pedir vocês, gente, para abrir a câmera, porque senão eu vou ficar falando para ninguém. Aí fica ruim. Então, vamos lá, começar, né? Como que vai funcionar? Primeiramente, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Bel Dornas. Eu sou mentora de mulheres, sou coach, sou analista de perfil comportamental, tenho uma papelaria criativa, que faço vários produtos de encadernação, né? Estou aí na luta. Por que surgiu o grupo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Quem tá cacando? Beleza. Como que surgiu o grupo? Né? Eu estou desde o início desse ano querendo estudar novamente todas as chaves, né? Virar todas as chaves. Quando a gente fez lá com o Pablo, eu comprei a caixinha com todas as chaves, tá? Mas isso tem várias coisas que vocês podem fazer para lembrar aí delas durante o dia todo. O que que eu coloquei aqui a mais para a gente fazer esse acompanhamento? Eu coloquei uma FPA. O que que é essa FPA? É um método que a gente usa muito no coach de produtividade, tá? Para a gente alinhar todas as tarefas que a gente tem que fazer ali no finalzinho, eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Então, vai ser o seguinte, a Kátia e a Cora hoje está estudando, né? Depois eu peço a Kátia para dar um oizinho aí para vocês. Nós vamos estar apresentando para vocês as chaves. Então, a gente estuda lá. Hoje, o que eu fiz? Eu estudei tudo que o Pablo falou lá, fiz um resumo, e aí a gente acaba trazendo um pouco da gente também para dentro dessa chave, tá? Então, aí isso, a gente vai fazer aula todos os dias, as atividades são as que estão lá, vou ler para vocês, e aí a gente vai colocar nesse outro lá que eu coloquei, para a gente colocar as prioridades ali, o que a gente não quer, e para a gente consiga cumprir todos juntos as tarefas, tá? Então, foi um modo que eu achei, às vezes não vai estar perfeito, mas eu aceito aí também a ajuda de todo mundo, tá? Porque aqui é um grupo justamente para troca. Então, na hora que vocês quiserem falar, que a gente não estiver explicando, eu vou abrir um pouquinho, vou perguntando, aí se alguém quiser falar alguma coisa também, tá bem, tá bom? Kátia, você quer falar agora ou quer falar depois? Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui tentando fazer o bebezinho dormir e estava lá na live com aquele cordeiro, dei uma pausa, vou ficar um pouco aqui, vou retornar lá, porque tá difícil, né? O horário aí. E é isso aí. A ideia é que a gente possa transbordar nas todos aqueles, tanto a revisão quanto aqueles que não receberam as informações, totalmente assim, com o coração aberto, disponível. A gente está podendo também aprender com vocês, né? Porque depois nós vamos ter a revisão, no dia seguinte falar como foi o dia anterior. E é isso aí. Vamos estar juntos, tá É bom? isso. Então, todo mundo entendeu aí como vai funcionar, né? Vocês fazem um joinha para mim de vez em quando. Outra coisa, gente, vamos usar o chat também. Uma coisa que eu faço muito nos grupos que eu estou é o seguinte: isso foi até o Jerônimo Temel que ensinou para gente. Sempre que você ouvir a pessoa falando algo que te chamou a atenção, coloca no chat, porque às vezes chama a atenção de outra pessoa por estar ali escrevendo, tá? Eu acredito que conforme vai passando os dias, pode ser que apareça mais gente, pode ser que fique só a gente mesmo, mas isso é bom para ficar aí nessa troca, né? Então vai comentando aí, tá? Então vamos lá. A primeira chave que foi estudada foi a criatividade. E depois a gente analisando ao longo do caminho, a gente vai entendendo por que, duas coisas que eu vou querer chamar a atenção. Por que que foi essa ordem de chaves e o porquê de não seguir a ordem, ele não colocou na ordem que ele queria fazer, um, dois, três, né? Por quê? O nosso cérebro, ele foi programado para seguir ali o que sempre está. Então, isso eu entendi como um modo já de disrupção.
Por quê? De quebrar o padrão. Se ele pegasse lá de 1 a 40, que era o início, todo mundo ia falar, então tá, eu vou ler ali, vou buscar, e beleza, eu não preciso de ficar ali. Muita gente ia se perder nisso. E aí, é isso mesmo, gente, quebrar as barreiras, né? A gente precisa disso, porque se a gente ficar só na teoria das coisas, o nosso cérebro vai ficando cheio, né? E aí a gente vai tendo aquelas épocas que a gente não quer saber de mais nada, a gente não quer assistir mais nenhum filme que é legal, e muita gente aqui tá no pior ano também, ou tá pelo menos acompanhando as tarefas. E lá é toda semana. Então, para o nosso cérebro acostumar com aquilo ali, a gente precisa passar sempre as informações que a gente recebe. E a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode passar essas informações para as pessoas da nossa casa, para as pessoas do nosso convívio, ou para terceiros, através da internet mesmo, né? Então, tudo que você aprende, você ensina para alguém, você fixa mais. Então, crie esse hábito de fazer isso, que é colocar ali em prática e colocar alguém ali ou caminhando junto com você ou sair motivando a pessoa ali, né? Para que isso você tenha uma constância, que vai ser super importante, não só nesses 48 dias, mas depois. Porque tudo que a gente vai aprendendo, que a gente vai colocando todo dia em prática, hoje, se estiver rápido, também pode falar, viu? Que eu sou meio acelerada de vez em quando. Que a gente vai colocando sempre em prática, né, vai mantendo aí essa constância, a gente vai conseguindo aprender mais. Então, o que é a criatividade? Todos nós somos criativos. Isso é o nosso estado natural. Quando a gente nasce, né, e até as nossas crianças hoje, é muito estimulado ali a criatividade, mas com o tempo a gente vai perdendo isso. Por quê? Porque todo mundo começa a falar, você vai fazer isso? As pessoas vão rir de você, as pessoas vão te criticar. Nossa, para de ser ridículo, o que você está fazendo? E vai bloqueando ali a nossa criatividade. E às vezes, por outros bloqueios, nós vamos bloqueando essa criatividade ao longo da vida. Então, o que é ser criativo? É ser ridículo, é estar fora do tempo, tá? E o estar fora do tempo pode ser tanto o antigo quanto o que vem pela frente. E todas as pessoas que criaram algo, que mudaram alguma coisa, elas foram chamadas de louco. Então, quando alguém falar, nossa, você tá louco, você fala, graças a Deus, estou no caminho certo. Vou mudar algo, nem que seja uma pequena coisinha, né? Lá o Steve Jobs, que é muito falado, quando ele foi, né, mudar a forma ali do celular, dos telefones, ele foi super criticado, ele foi mandado embora e toda aquela história. Por quê? Porque ele estava pensando muito além do tempo. E aí o Pablo citou muito lá a questão dos carros, né? Antigamente era cavalo. Por que que hoje continua falando, o carro tem tantos cavalos de potência? Porque a gente vai buscando lá do, do inicial, né? Do primitivo. Então, tudo já foi criado. Nós precisamos ser criativos para usar aquilo que já foi criado para que a gente continue aí mudando as coisas, porque senão a gente estaria lá andando a cavalo ainda, todas aquelas coisas, se a gente precisasse falar com alguém, a gente ia na casa da pessoa. Só que isso tudo, gente, vai vir parte de um princípio, né? Tem aquele livro, acho que eu vou esquecer o nome dele. Como é que chama, Marinete, aquele livro pretinho lá? A TT também leu ele. Roube como um artista. Isso aí. O Roube como um artista, ele fala muito disso, né? Por quê? Nada você está criando do zero. Tudo você está pegando de alguma coisa e está entendendo um problema além que aquilo ali pode resolver. Hoje se usa muito pegar os livros, né? E aí o pessoal passou para Kindle, colocou em PDF para você ler online, pelo celular, em várias partes. Eu, particularmente, não gosto. Mas é uma forma de você... E hoje em dia tem muito audiobook. Lá no Pior Ano mesmo, o Pablo tem incentivado muito o audiobook. A gente usar ali
no momento que a gente está fazendo outra coisa. Para mim não tem funcionado. Eu preciso ler mesmo, tá? Eu preciso pegar ali o físico, ler. Então, essa questão da leitura eu estou sentindo um pouco de dificuldade lá no Piorando. Mas, às vezes, o básico também vai funcionar, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa estar sempre pensando à frente. Mas não colocando isso acima de tudo, gente. Nos respeitando em primeiro lugar e respeitando a ideia do outro, né? E aí, boa noite, viu, Rafael? Seja bem-vindo. Então, como eu disse, né? A criatividade, ela é o estado natural. E para a gente ser extraordinário, gente, a gente precisa ser ridículo, né? Fazer algo fora do comum. Formas de comunicação visual. Isso mesmo, Rafael. A gente tem que ativar, né, para estar sempre mudando. O Rafael colocou aí no chat para gente, falando os tipos de comunicação. E aí, gente, sempre tem alguém que vai ser pioneiro em algo, mas não quer dizer que daquilo ali você não pode criar outras coisas, né? Igual eu falei, lá no Roubo como artista fala muito disso. Tudo você vai pegando ali e vai modificando. Então, a gente precisa buscar formas de ativar o nosso cérebro e de sermos criativos sempre. E como é que a gente pode fazer isso? Voltando lá para coisas que a gente fazia quando era criança, que a gente fazia por ser gostoso, né? A gente fazia várias coisas lá, brincava de várias coisas e não tinha aquela obrigação de estar sempre aprendendo, de estar sempre buscando, de estar sempre ensinando. E às vezes a gente precisa desse momento para que a gente volte à nossa essência e entenda como mudar as coisas ali, né? E aí, uma coisa que ele falou muito lá, e muita gente trouxe para a vida, eu vejo muito pessoal falando disso na internet, e são frases que eu peguei, né? Se ninguém fez, eu vou ser o primeiro a fazer, né? Para que os outros possam fazer depois de mim. E se alguém já fez, eu também posso fazer. Então, como que eu posso mudar isso, né? Sendo criativo. E aí, a disrupção é o quê? É um corte, né? Tem um processo ali acontecendo e você precisa interromper. E aí foi onde citou lá a questão do Kindle, né? Na hora de ler o livro, todo mundo pegava ali o físico e foram lá, fizeram a disrupção daquele processo e criou o Kindle, né? Então, é interromper. A disrupção é interromper um fluxo. E, às vezes, esses fluxos não são benéficos, que são aqueles hábitos que são ruins, que a gente vai instalando ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, né? Dos vários bloqueios que a gente vai trazendo da vida. Então, a gente precisa sempre estar pensando diferente, a gente precisa sempre estar buscando algo novo, sabe? Mas a gente tem que saber aí dosar, né? E assim, gente, o da aula que eu peguei hoje, né, foi bem isso. E aí eu entendo que essa chave que ele colocou primeiro é porque se você não sair, se você não quiser mudar as coisas, se você não quiser entender diferente, nada do que falar daqui para frente vai fazer sentido, entende? Então, por que que essa foi a primeira chave? Porque você precisa ser criativo no seu estudar, você precisa ser criativo para passar as coisas para a pessoa, você precisa ser criativo no seu trabalho, né? Então, pensar à frente do seu tempo, pensar diferente, buscar aí ser extraordinário, mas não ser extraordinário se baseando com o outro, né? É se baseando com você mesmo. O que eu aprendi ontem? E depois do que eu aprendi ontem, que eu coloquei em prática, o que eu posso aprender hoje, entende? É ir pensando por esse lado. E aí ele falou, né, dos 3 drivers da criatividade, que é o ser infantil, ser divertido e ser ridículo.
O ser infantil, voltar à nossa essência de criança, voltar ao que a gente era quando era criança, né? O brincar mesmo, o rir de várias coisas, né? Criança ama rir, ele se ri de qualquer coisa, e a gente vai crescendo e vai perdendo isso, vai ficando cada vez mais engessado, né? E aí o ser divertido também entra nisso. Isso é ridículo, é você fazer algo diferente do que as pessoas normais. E ai da gente se ficar o tempo todo sendo normal igual todo mundo, né? A gente não muda nada. E às vezes até para você solucionar um problema dentro da sua empresa, você precisa ser ridículo, né? Sabe aqueles pensamentos que às vezes vem e você fala, nossa, que loucura isso? Anota, porque aquilo ali uma hora vai fazer sentido. Você vai falar, nossa, eu vi isso lá atrás e não me dei atenção para isso. E é isso, gente. O que vocês querem falar sobre isso? Podem abrir aí e falar um pouquinho. Boa noite, Antônio. Pode falar, Nana. Conversa comigo, gente. Tá falando essa questão aí, eu tô até lendo o livro que é aquele Antimedo do Pablo. Já Uhum. li ele 4 vezes, é a quinta vez que eu tô lendo, sabe, gente? E é engraçado que ele fala um pouquinho sobre essa questão de você ser infantil, né? Que é uma das coisas para você quebrar, né? Muitas vezes a gente tem medo, e uma das coisas é a gente ser a gente mesmo, porque a gente fica tão preocupado com o que, que os outros vão pensar, e a gente não evolui. E quando você fala dessa chave de criatividade, a gente acha que na cabeça, quando você pensa em criatividade, é simplesmente você ser um artista, quando se fala a palavra criativo. Quando eu pensei, o que vem, né, na sua cabeça quando você fala em criatividade? Ser aquela pessoa que faz a arte de alguma coisa, que é uma pessoa que se desenvolveu, né, profissionalmente, e a gente não passa pela nossa cabeça que a questão da criatividade, né, como você falou, é treinável, né? Ela é treinável, nossa criatividade, hoje, né, às vezes, por exemplo, um desenho, não fala assim, ah, eu tenho com esse dom. Você não sabe fazer, é diferente, você não sabe fazer aquilo, você foi melhorando ao decorrer do tempo. E isso em tudo na nossa vida, e às vezes a gente deixa de conquistar os nossos objetivos, aquilo que a gente quer para a nossa vida, por às vezes uma crença que instalaram na nossa cabeça. Às vezes, quando você é criança, quando você faz um desenho, você apresenta para as pessoas que você mais ama, ela vai lá e dá aquela opinião: ah, nossa, que desenho feio, né? Às vezes, não, mas pode melhorar. E você cria, você desenvolve isso né, na sua vida e você não percebe. Então, quando a gente vê essa questão de acreditar, se eu for pensar, olhando por esse fato de ser a primeira chave da criatividade, é o que nós mais precisamos hoje, é ser criativo. Aliás, quebrar esse padrão que criativo é só para poucos, sendo que a criatividade é para todo mundo, É, a né? criatividade é para todos. E aí como é que a gente mina isso nas nossas crianças muitas vezes e às vezes até sem perceber? Quando eles começam a contar história. Aí você fala, aí, Essa- nossa, você está inventando. Não, gente, deixa a criança contar a história, deixa eles falarem. Por quê? Porque eles estão ativando ali a criatividade deles, né? Estigue, chegue, vai lá brincar e fala, vamos inventar uma história. Por quê? Porque aí você vai trazendo a criança para aquilo ali e você vai trabalhando nela. Quando ela tiver adulto, ela não vai, porque eu acho assim, a gente foi bloqueado, igual a Delei falou, né? Não porque nossos pais queriam, não porque aquelas pessoas que nos bloquearam queriam, é porque eles não tinham a informação que a gente tem hoje. E quando a gente faz uma coisa porque a gente não tem informação, ok, mas depois que você aprendeu, você fazer aquilo ali de novo, aí eu já acho que é, vamos dizer, burrice, né? Porque você já aprendeu, você já sabe aquilo ali, né? Então, mas a gente tem que se policiar, porque a gente veio aprendendo e carregando essas informações ao longo do tempo, né? Fala aí um pouquinho com a gente, Rafael. Você abre o microfone aí? Hum. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Boa noite. Eu estava aqui pensando, né? Você estava falando, eu fiquei pensando, o que que eu vou falar?
E muitas vezes as pessoas deixam de falar por causa de bloqueios, né? Necessidade de aprovação, que os outros vão pensar que é o que você estava falando. Aposto que muita gente aqui teve vontade de falar alguma coisa em algum momento e deixou de falar com medo, de repente, de um julgamento, do que os outros vão pensar, do que as pessoas vão falar. E a nossa mente está sempre jogando contra a gente, né? Está sempre criando coisas, criando pensamentos para bloquear a gente, para travar a gente. E se a gente não vencer isso, não mandar na nossa mente, a nossa mente acaba mandando na gente. É o que Paulo fala, né? O corpo milita contra o espírito e o espírito contra o corpo. Então a gente precisa falar, a gente precisa ser criativo, a gente precisa parar de ter medo do que as pessoas vão pensar, se a gente vai errar ou não. O erro é normal, faz parte do aprendizado, da vida. E a gente muitas vezes tá pensando, né? O que a gente vai falar, o que vão pensar, se eu errar, é, o medo, né, do julgamento, de alguém rir, de ser motivo de chacota. E isso tem a ver também com os bloqueios, né, que causaram na gente na nossa infância, na nossa adolescência, até na fase adulta. A gente está sempre preso no pensamento dos outros. E se a gente for ficar pensando nos outros, a gente nunca vai viver nada. Jesus falou: vocês farão obras maiores do que as minhas. Mas se você não começar a fazer suas obras, se você não começar a se expor, colocar a cara, falar, você nunca vai começar. Como que você vai fazer obras maiores se você não começar? Então é uma questão de plantação. Você tem que plantar e colher. E é de glória em glória, é de pouquinho em pouquinho. Você planta uma semente, ela vai crescer, você planta outra, e aos poucos você vai transbordando e vai mudando vidas. Então muitas vezes a gente quer começar a mudar milhares de vidas, começar a fazer uma obra enorme, sendo que a gente não transformou uma vida. Então a gente tem que fazer isso mesmo, é botar a cara, se jogar, é mudar uma, duas, três, e quando vai ver a gente vai crescendo. E não parar de se preocupar com o que os outros vão falar, parar. Nessas horas, engraçado, a gente é muito criativo, né? O ser humano costuma ser criativo. E quando tem que ser criativo, não é. Agora, para fazer pro ruim a gente sempre é muito criativo. É o que Paulo também fala lá, né? Maldito homem que sou, porque as coisas que quero fazer eu não faço, e as coisas que não quero fazer, essas sim eu faço. Então a nossa mente está sempre jogando contra a gente. E a gente tem que simplesmente abrir a boca, se expor e parar de ficar parar de ficar. Peraí, só um pouquinho, tá uma barulheira aqui, deixa eu fechar a janela. Tá bom. Mas é isso que o Rafael está falando, né? O nosso cérebro, quando a gente fala assim, nossa, preciso pensar em algo diferente, às vezes vem uma dificuldade, mas se você falar, vou fazer isso, ele te conta 1000 histórias para você não fazer, né? Por essa necessidade de aprovação, não sei se eu sou boa o suficiente. E assim, fala muito da questão de eu não ter começado antes, né? Por quê? Porque eu falava, não vou fazer. Vou fazer sozinha. Não, e não conseguia, sabe? Até que eu joguei mesmo e falei, vou. E vai dar tudo certo, né? No caminho a gente vai se encontrando, a gente vai melhorando, a gente vai adaptando. E é isso, a gente tem que se colocar à prova, tem que se colocar a teste. É questão de errar é o seguinte, né? Quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende e muda. Enquanto a gente estiver pensando só, e se eu errar? Vamos errar. Todo mundo erra. Nós vamos errar. E precisamos errar, porque se a gente não errar, quer dizer que a gente demorou a começar. A gente perdeu o tempo. Quer ver? Vamos ver aqui. Quem é que teve vontade de falar alguma coisa em algum momento e deixou de falar por medo ou por vergonha de falar errado ou de errar? Todo Quem vai mundo. botar a cara e vai se expor aí, vai falar eu. Todo mundo, bota aqui. Todo mundo. Quem tem vergonha de falar em público aí? Eu já melhorei. Não tem vergonha Acho mais que não. esse nós já estamos quebrando. Quem teve vontade de falar alguma coisa e não falou por vergonha? Acho que todo mundo já teve. Não, tô Eu era falando hoje. aquela, eu Tô era falando aquela, hoje aqui. hoje que você está perguntando. Eu era Aqui, aquela menina na escola que não gostava de perguntar, não gostava de falar, né? E isso era o quê? Porque às vezes a gente ia falar, não vai falar isso não, deixa pra lá, né? Simão, fala aí um pouquinho com a gente. É Simão seu nome?
Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Dentro da minha vida, ah, eu tive muita criatividade, eu acredito eu. Fui beneficiado por isso. Mas eu lembro muito bem num evento em que eu estava na ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, e me queixava da memória. Pois é, a falta de memória, para mim, dentro do meu julgamento, ela nos propicia ser criativos, porque você tem a necessidade natural de viver, de sobreviver, de fazer as coisas. Então, a falta de memória é um elemento. Agora, essa tarefa, para mim, aí, executei com muita facilidade, fiz vídeos ridículos, absurdos, choquei todo mundo. Adorei ter feito isso. Até porque, aos 60, eles não poderiam imaginar que eu pudesse ser tão ridículo. E eu me sinto muito bem com isso. Agora, criatividade, eu vou te dizer, eu estou muito além do meu tempo, de certa forma, e vivo numa ilha, porque as pessoas são muito dentro da caixinha. Mas é isso aí, exercício, não só a gente desenvolve a criatividade como por, vamos dizer assim, uma prática, um exercício, às vezes é por falta Sim. de outra, de uma memória, de uma outra condição. E o excesso de informação também, a obesidade cerebral é muito marcante. Eu não sei qual, de repente, a proposta aí, mas tem alguns aspectos que eu gostaria de discutir. Eu fiz lá o SPR, não cumpri todas as tarefas, tem tarefa aqui que eu estou para cumprir até hoje, estou dentro do pior ano. Não é fácil, é muita coisa, é excesso de material, não é a única mentoria que eu faço mais duas outras de outros assuntos totalmente diferentes. E aí, transbordo, é aquele negócio, né? Eu vi uma pessoa na mídia aí falar o seguinte: se você lê o livro até a página 31, essa expressão dela foi muito interessante, e os outros leram até a 30, você já tem coisa para transbordar. E aí eu Não acho que precisa saber muita coisa, não. eu acho que o transbordo ele é importante para você ali. Às vezes a pessoa vai te falar alguma coisa que você não tinha se atentado e você vai pegar ali também para você e você está tirando. Sabe? Eu converso isso muito com as meninas. Eu falo, a gente precisa limpar para que outra coisa venha. Então, quando você começa a transbordar, você vai esvaziando ali mesmo, né? Você vai tirando ali e vai colocando para fora para novas coisas ir entrando, né? Certo? É uma questão, desculpa se eu estiver atrapalhando a dinâmica da Não, sua aula, né? é isso mesmo. Mas a questão que eu vi ali, porque eu estava extremamente envolvido na questão política do país. E eu já vinha seguindo o Pablo como candidato. Não que eu achasse ele o candidato ideal, mas esse seria para mim o meu segundo candidato. Mas gostei do peitar ele e eu comecei a me propor a vivenciar aquilo que ele falava desde lá de junho do ano passado, julho do ano passado, e foi indo. E na hora que ele virou a chave, que ele ficou sem candidatura e virou a chave, eu também precisava virar a chave, porque eu achei que eu nem ia sobreviver ao processo eleitoral brasileiro. E realmente, é interessante o aspecto, porque nós estamos falando quase de um aspecto como droga, Em qual porque sentido? em vários. Um, porque você vicia num tipo de coisa.
Outra, que ele nos conduz através daquela maratona de lives que ele fez, depois que ele desligou mais da política, ele fez no mínimo 2 vezes por dia, às vezes de 5 horas, e um pique, uma energia, que eu vi o seguinte: a hora que ele deu essas sumidas aí, que ele está de férias, eu senti falta. Eu senti falta. Então, assim, eu falo até assim, isso é a droga do futuro, Sim. porque te induz um estado e ele consegue isso, né? Agora, eu recentemente vendo um parceiro dele, um cara que era para ser candidato, jogador de futebol, e foi para a parte de tráfego e trabalhou com o Marcos Paulo, trabalhou com o Pablo e outros ali. Realmente, o que parece ser o diferencial deles é que ele mantém aquele estado, ali aquele é um lifestyle mesmo, ele mantém É. aquela mente, aquele negócio, e é isso que vira e é isso que faz a diferença. E a questão também de coragem, eu acho muito importante, porque quando você vem para o aqui e agora, o bagulho é doido. Você tem que se Quando você colocar vem à para o prova. presente, você desprende ou ressignifica o passado e deixa ele lá na proporção certa. E o amanhã não existe, e você se coloca, vamos dizer assim, no devido valor, no devido importância. Esse negócio que você falou aí, então, se eu não abrir a boca, eu posso estar matando um monte de gente. Sim. E ele fala muito, essa sua boca podre fechada aí, está matando um monte de gente. Ele choca, né? Sim. Ele dá pauleira. Eu Eu falo que minero. quem gosta do Pablo ou gosta ou odeia, não tem o meio termo. Infelizmente, é uma ignorância e um preconceito, porque se a gente agir dessa forma, né, o que acontece? Você não pega nunca as coisas boas. Então, eu não acho nem legal adorar e nem ser totalmente contra. Não, mas eu falo assim, adorar é conseguir seguir ele. Porque não é todo mundo que chega ali e consegue seguir, porque não está na mesma vibe. Sabe? Pensa bem aqui. Se a gente desenvolver, trabalhar e caminhar junto, e todos nós temos imperfeições, né? Eu acredito que o que faz a diferença aí é a gente praticar aquilo que ele falou durante as 40 chaves, Sim. né? E modelar aquilo que você tem de bom, que ele tem de bom, que ela tem de bom, qualquer um de nós aqui, porque defeito não tem. E a Sim, criatividade pode nos ajudar a lidar com isso aí, sim. E é ela né? que Como é nos que eu, ajuda, né? A como colocar é, para fora, a mudar. A gente precisa da criatividade para conseguir mudar algo, né? Quer falar aí? aliás, nós precisamos da criatividade, inclusive Seu tá picando um para pouquinho, mudar irmão. É qualquer só para mim, coisa, gente, ou vocês também tá? mudar Ou esse é minha internet? Oi? É a minha Tá ouvindo, internet ou a Isabel? dele que estava picando? Para mim tá Isabel? normal. Tá normal? Ah, então era a minha. Tá conseguindo ouvir? Tô. Você fechou, Para Simão, que mim, você ia falar? tá bom. Tava travando também? Não sei se é internet. Minha internet está normal aqui, mas para mim. Eu também tô escutando. O finalzinho do que ele estava falando deu uma picotada. Ah, tá. Você quer falar de novo aí, Simão? Aí a Kátia vai falar um pouquinho também. Não, vamos ouvir a Kátia. Vamos ouvir a Kátia. Eu já falei demais. Então vamos lá, Kátia.
Tá picando. Tá conseguindo ouvir, Isabel? Tá ok, hein? Sim. Ouvindo? Então, eu queria dar um testemunho, porque logo essa primeira chave, quando eu vi a aula, eu já fiz assim uma evolução. Eu liguei a palavra criatividade à palavra evolução. Trouxe para a minha vida e fiz um autoexame do que eu poderia fazer. Porque como eu fui uma criança, que eu cresci muito cedo, né? Aos 10 anos eu fui retirada da criatividade, dos brinquedos, e já me posicionei como uma pessoa que tinha que assumir responsabilidades. Então, aos 15, eu já estava trabalhando, né? E eu não consegui distrair, me divertir, ser criativa. Eu sempre fui muito cobrada como adulta. E eu lembro que ele tem uma parte que ele fala, né, que a infância da nossa, a criatividade que é desenvolvida na infância, ela é roubada. Então, que ali gera, né, o bloqueio. Então, eu sei que depois dessa aula, eu passei a brincar mais com minhas crianças, eu passei tipo isso aí, não estou nem aí, estão pensando. Então, assim, foi bem divertido. Eu passei a ser menos adulta, digamos assim, e trouxe para a minha vida hoje um pouco da infância que eu não vivi. Então, houve uma evolução interna e eu trouxe isso também para o meu lado trabalho. Porque eu percebi que se nós usarmos a criatividade, a evolução, a leveza de uma criança no nosso dia a dia, a tendência de crescimento nosso, ela é muito maior. Então, assim, que o comprometimento, a responsabilidade, ela não é impactada com o uso daquela criatividade que nós, né, adquirimos na primeira infância. E eu percebi que eu comecei a criar o Instagram, eu comecei a fazer mexer com vídeos, coisas que eu não fazia antes, a criar coisas coloridas que eu não tinha essa prática. Então, foi muito importante. Logo de cara, assim, eu falei, transformei. Né? Então, assim, é uma paixão que não tem como a gente explicar, né? É só vivendo. E a vontade que a gente tem de transformar as pessoas, de trazer essa evolução para as pessoas. Então, é isso, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Realmente, assim, é uma coisa que vem de dentro, né? Que não é algo que a gente está fazendo porque a gente está querendo retorno e automaticamente o retorno ele vem porque ao desaguar, ao passar as informações que eu recebi, eu vou assimilar com mais facilidade. Então, assim, é isso aí. Vamos continuar transbordando, criando e evoluindo. É isso. Para mim também foi a chave, foi para mim a mais poderosa, porque foi a que tirou ali mesmo, sabe? Falou, você precisa voltar ao natural, né, gente? Ser criativo é ser natural, então é voltar ao natural. É não perder aquilo ali que a gente nasceu com ele, né? A gente nasceu criativo, a gente precisou aprender a andar. A gente teve que ser criativo para aprender a andar, né? A gente aprendeu a falar, falando tudo errado ali. Isso é uma criatividade. A gente vai buscando ali formas de nos mostrar, de nos posicionar, né? E aí, vamos lá para as diquinhas que ele passa, né? Na primeira aula ele tinha falado, né? Comprar post-it amarelo, veio colorido, né? E pregar para todos os lados. Para quê? Para sempre você esteja ali vendo. Ou pegar essa chavinha, né? Quem tem, quem não tem, fazer uma, né? Algo assim. Ou algo que fica aí simbólico e carregar o dia inteiro. Para quê? Para que você lembre que você tem que fazer aquilo. Mas, além disso, eu pensei numa outra forma, que eu sei que é um exercício que funciona, funcionou para mim, funciona para várias pessoas que eu trabalho com ele, e que aí eu vou propor para vocês, né? Não é, preciso fazer assim, não, se você quiser, né? É um novo jeito. Então, se você não quiser encher aí de post-it, deixei lá o PDF, vou abrir aqui para a gente ver. Porque além das atividades, vou colocar aqui para a gente ver para mim falando com vocês.
Além de todas as atividades que eu coloquei lá para gente, eu coloquei esse acompanhamento diário, né? Que consiste no quê, esse acompanhamento diário? Você vai colocar todo dia à noite, acabou a nossa aula, o que a gente vai fazer? Vim aqui colocar a data, né? Marcar o dia da semana, e aí a gente trabalha no dia com as prioridades. O que é prioridade? Ah, vou colocar a minha prioridade, que eu preciso fazer amanhã, não posso deixar para depois uma aula do piorando, uma atividade do piorando. Ok, coloque. Ah, vou colocar minha prioridade como fazer uma atividade física, que é algo que eu preciso fazer. Ok, precisa ser prioridade para você? Isso tá lá, viu, gente? Quem quiser imprimir, tá lá na pastinha no Dropbox que eu mandei, mas eu vou encaminhar de novo, porque aí vai estar com a aula lá também. Então, coloca, né? Então, é colocar aquilo ali que vai ser prioridade mesmo. O que é prioridade? O que você precisa fazer, você não pode deixar passar, né? Então, depois a gente vai passar as atividades. Se fizer sentido, coloca as atividades do SPR aí para gente, né? Para a gente caminhar todo mundo junto. Ah, então eu vou colocar como prioridade mesmo lá as atividades que tem que fazer, né? E o que você precisa evitar? Aquilo que te sabota, aquilo que não te deixa caminhar, né? Seja um pensamento ruim, seja pegar no celular na hora que acorda, anote o que você precisa evitar e depois você coloca se realmente você evitou, se realmente fez sentido colocar aquilo ali para você lembrar de evitar. Por quê? Porque o nosso cérebro fica nos traindo, né? Então, eu preciso evitar esse pensamento que está sempre vindo, está atrapalhando minha criatividade, está me atrapalhando sair do lugar, está me atrapalhando mudar. O que eu posso fazer? Coloca aí que você precisa evitar, cria uma frase para você quebrar ele, né? Aí, isso aqui a gente vai fazer, por exemplo, vai vir aqui hoje, vai colocar quinta-feira, as prioridades do dia de amanhã, sexta-feira. Quem está no piorando, por exemplo, uma atividade que não pode deixar de fazer amanhã, assistir a aula lá às 6 horas do transbordo, né? 6h30. Aí outra atividade, alguma atividade daqui, então coloque aí mesmo que vai ser prioridade no seu dia. E a segunda parte, eu vou explicar para vocês amanhã, porque a gente vai começar a fazer a partir de amanhã. Essa segunda parte não mexe agora, para quem fizer sentido utilizar. Agora eu vou abrir a outra parte aqui, que eu mandei outro. Quem olhou de manhã, mudou, tá? Como que eu fiz? Para a gente ter todos os dias e eu precisar mudar só a parte da atividade para não me consumir muito tempo, porque vou vir aqui, me doar, fazer essa aula aqui todo dia, né? As meninas vão estar aí comigo. Mas eu precisava de algo que fosse mais prático e até para vocês poderem usar também. Então, aqui você vai colocar a data, qual que é a chave, né? Qual que é a palavra-chave da aula, algo que você pegou que chamou atenção. E aí, um espacinho para fazer o resumo, deixei aí em 2 páginas. Valeu, Rafael! Depois você pega lá o restinho e qualquer coisa pode perguntar lá, tá bom? Aí deixa espacinho para fazer o resumo. E aqui as atividades, né? A dica que ele deu ali de comprar o post-it, colocar em vários lugares que você vai lembrar, para você não esquecer de fazer as atividades, né? Aí eu coloquei aí, né? Organizar as tarefas do próximo dia por ordem de prioridade. Isso ajuda também, gente, na constância. Por quê? Porque vai tirando da cabeça, você já acorda com as decisões tomadas para o seu próximo dia. Então, pesa menos o cérebro do que você ter que levantar. Tudo que você puder tomar a decisão no dia anterior para você começar o seu dia já com várias decisões tomadas, roupa que você vai usar no outro dia, café da manhã da família, tudo que você puder, é interessante você fazer. Por quê? Porque o seu cérebro já levanta né, ali no gás para trabalhar o que precisa ser trabalhado. Então, isso é importante, por isso que eu quis colocar. E agora eu vou falar um pouquinho das atividades que foi proposta lá no SPR, né? Então, aí, criatividade é o estado natural do nosso cérebro, né? Então,
O que que ele pede primeiro? Explique o que você entende dessa frase. E às vezes é legal você compartilhar isso, né? Para quem aí trabalha no Instagram, acha válido, coloca lá, né? Gente, ontem eu estava fazendo uma atividade, né? Marca a gente, marca a turma que está aqui. É legal também para ir conectando com outras pessoas também, né? Então, colocar aí o que entende por essa frase, né? A segunda atividade, alguma pessoa muito criativa que você conhece, que você olha, né? Pense, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém do seu convívio, pode ser alguém aí de qualquer lugar, né? Para você relatar um acontecimento onde ela foi divertida. Pode falar, Marinette. Depois eu falo no final, termina as atividades. Ah, tá. Depois, liste 3 coisas ridículas, criativas e divertidas que você vai fazer hoje. E é aquilo, gente. Por que que nós falamos que essa chave foi tão importante para a gente quando a gente fez lá com ele? Porque realmente a gente saiu daquele estado de preocupar com o que os outros iam falar. Isso é importante. Ah, sai, vai, ri do nada, grita, né? Dança, faz alguma coisa, pensa em alguma coisa que você amava fazer, que você não ligava para o que os outros iam pensar, que você parou de fazer por muitas vezes pelo bloqueio de aprovação, né? Então, aí listar 3 coisas, ridículas, criativas e divertidas. E a quarta é uma coisa que eu amo fazer. Coloca uma música, dance, medite na letra e deixa mesmo a imaginação fluir. Depois disso, gente, acontece tanta coisa. E aqui eu vou dar uma outra dica que eu uso muito. Quando você for fazer isso, coloque o pé no chão, fique descalço mesmo. Se possível, vá para um lugar que tem grama, terra, né? Porque essa conexão ativa ainda mais aí o cérebro, né? Mostra, deixa a imaginação vir cada vez mais. Então, faça mesmo, gente. Isso é maravilhoso. E aí, uma frase, né? Que é o que a gente usa muito, que é o que chamou a atenção da maioria do pessoal no dia que ele falou dessa chave, é o adulto criativo é a criança que sobreviveu. E é isso mesmo, gente. A gente precisa manter a nossa criança para a gente poder aproveitar. O que a Kátia falou. Depois disso, eu comecei a brincar mais com meus filhos, eu comecei a dar mais atenção, e aqui também funcionou da mesma forma. Por quê? Porque a gente deixou a nossa criança viver novamente. A gente deixou a nossa criança vir fazer parte, né? E aqui ele deixou um filme, um videozinho dele, curtinho, aonde ele conta algumas histórias que ele foi ridículo e não deixou o medo vencer. Então, você pode ser ridículo para você colocar o seu cérebro para pensar diferente, né? Quando o medo vier para te bloquear, você pensa em algo bem ridículo, né? E ele cita isso no vídeo, é bem legal, e aí você não deixa mais o medo te abalar. Porque quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa pelo medo, né? Apenas o medo. E aí as atividades são essa. Então, coloque alguma coisa, carregue uma chave que está aí na sua casa perdida, coloque ela no bolso para você lembrar de fazer as atividades, sabe? Coloca como prioridade, organiza as tarefas do seu próximo dia com elas, né? E coloca aí para rodar, que amanhã tem mais. E aí aqui eu deixei mais um espacinho para você anotar as coisas da atividade, o que você fez, o que você não fez, que amanhã eu vou querer conversar com todo mundo, né? Você não só aparece os seus arquivos. Mas não está aparecendo o. Para vocês não está aparecendo o que eu estava lendo, não? Uai, que estranho. No meu tá parecendo que, tipo, que ele tá carregando e não termina, entendeu? Entendi. Vou ver aqui se eu Só consigo. tá aparecendo sua pasta lá do computador.
Deixa eu Mas ver. já está no arquivo lá, Tá depois lá a gente de todo acessa. jeito, tá? O meu tá Agora falando que Agora deu. abriu? hein? Para mim tá Agora parecendo apareceu. que foi excluído. Ah, vou compartilhar lá de novo. É porque aquele que eu tinha mandado realmente foi excluído. Mas, ó, tá assim, gente. Essa aqui é a parte da chave, tá? Para vocês fazerem um resuminho aí. Aqui, falando das atividades e o espaço para fazer as atividades, tá? E criar as ações aí que você vai fazer. A do acompanhamento, essa primeira parte aqui que eu falei. Tá vendo? Vocês agora estão conseguindo ver, né? Então, aqui eu deixei os 5 espaços. Por que só 5 espaços? Porque a gente tem que colocar o que é prioridade de verdade. E a gente fala, a gente usa isso no coach. Por que 5? Porque se você colocar muitas, o seu cérebro já se cansa só de pensar em tudo que tem para fazer. Se você colocar menos do que 5, quer dizer que você está com muito tempo ocioso também, sabe? Então, 5 aí é o essencial. E a partir de todas as tarefas que a gente tem para fazer, eu acredito que dá para criar 5 aí, porque a gente não faz só isso, né, gente? Tá bom? E aqui o espacinho também para o que você vai colocar para evitar. Essa é a primeira parte que precisa preencher para quem vê sentido em fazer essas prioridades. E aí aqui eu coloquei, né, para fazer o resuminho e as atividades. Essas atividades eu vou mudar todos os dias, referente à chave que a gente vai estudar, e vou estar compartilhando, ok? Agora todo mundo viu? Ou ainda ficou sem ver, gente? Não, tá ok. Ah, mas tá lá no arquivo também, tá? No novo arquivo eu vou compartilhar o link da pasta lá também, que aí já vai com a aula para quem quiser ver, pegar alguma coisa. Tá bom? Marinete, pode falar. Eu vou falar, voltando na parte inicial da criatividade, como eu estudei um pouco de design, no design eles falam que a criatividade se torna o mesmo parâmetro, né, do que o Pablo fala aí, do que a gente fala de aprender e transbordar, que é o input e o output. Porque o input é você arrumar informação, então quando você vai fazer um design, quando você vai fazer a questão de uma paleta de uma identidade visual para o cliente, você busca várias referências que você pergunta para ele, você coloca tudo ali numa paleta ali do Creator, e aí você vai, a partir daquelas informações que você se torna criativa. Aí você pega um pedacinho daqui, outro pedacinho ali, uma referência da imagem, uma referência que a pessoa gosta de algum lugar, de alguma tonalidade, e aí você acaba sendo criativo. Então, tipo assim, às vezes a pessoa olha uma coisa maravilhosa, para nossa, de onde é que ele tirou isso? Veio assim, a luz na mente dele? Veio não. Ele teve um input primeiro, para depois eu ter o output para ele criar aquela imagem, entendeu? Criar aquele design ali. E aí, na questão da vida da gente, é a mesma coisa. Igual a gente relatei para as meninas, a gente está com uma obesidade cerebral, que a gente passou um ano inteiro só aprendendo, não passou nada para frente, não falamos nada, e agora a gente não está conseguindo nem aprender. Eu estou até aqui na mentoria da Bel, eu falei, não, eu vou ficar na mentoria dela porque eu já estou começando, né? A gente já está começando a passar, então vamos liberar espaço. E aí é isso. É isso, gente. Mais algo a compartilhar? Alguém? Então, amanhã estaremos aqui novamente às 8h30. Conseguimos cumprir, ó. Falei que era mais ou menos 1 hora. E é isso, gente. Amanhã estamos aqui de novo. Eu acho que amanhã a Cora não pode de novo, que é o dia que ela tem aula. E aí eu vejo, provavelmente amanhã sou eu novamente. Se não for eu, é a Kátia ou a Cora. Mas vou estar sempre por aqui, contribuindo com algo também. Tô lá no grupo, tô no meu pessoal e sempre que precisar, tô aí para contribuir.
Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que passou, todo mundo que vai assistir depois. E deixa sempre um comentáriozinho, né, pra gente lá no grupo, o que que achou, se gostou. Compartilha, marca a gente, né? Ah, vou fazer um print também, né, gente, pra gente postar, deixar o povo curioso. Quem tá aí de câmera fechada, abre a câmera aí um pouquinho. Isso, amor. Depois vocês mandam o. Vou pedir vocês lá os Instagrams, que aí a gente posta lá, tá bom? E é isso. Até amanhã. Bora rodar essa chave. Coloca alguma coisa aí para você carregar para fazer o sentido aí. E tamo junto. Tchauzinho, gente. Até mais.